Exato, a dúvida que vocês estão mostrando agora pode ser uma dúvida de alguém depois no interior. Hoje o solar só funciona na capital. A partir de janeiro a gente vai expandir para o interior e a gente não vai ter o Lucas e o Luiz Felipe aqui para dar essa aula de novo. Então a gente vai precisar desse vídeo para que eles aprendam tudo isso, tá? Então a dúvida que vocês estão manifestando hoje vai ser certamente a mesma que o pessoal do interior vai ter. Alguém tem perguntas sobre esse cadastro? Quem já está lidando com esse cadastro? Bom dia. A minha situação é o seguinte, eu trabalho na central de flagrantes na custódia. Então, geralmente, quem vai lá nos procurar não é o assistido, e sim um familiar do assistido. Quando ele passa pela recepção, o cadastro é feito com o documento do familiar do assistido. Eu não tenho dado nenhum do assistido que eu vou fazer um pedido para ele, certo? Quem vai fazer esse cadastro, pegar os dados quando o familiar levar depois os documentos para a gente fazer o pedido, certo? Porque geralmente, pelo menos os com que eu trabalho, estão todos presos, certo? Então vai a família lá. Certo? Eu não tenho os dados do assistido. Quem vai fazer esse cadastro? Tá. Esse cadastro, na recepção, ele tem que ser feito em nome do assistido. E aí você vai encaminhar o atendimento para o gabinete do defensor, no seu caso, ele vai ser encaminhado como interessado. Entendeu? O familiar, ou seja, a mãe, a esposa, a namorada, a noiva, um filho, ele vai ser interessado no atendimento, vai ser uma parte interessada no atendimento daquele assistido que está preso. Então, o cadastro tem que ser feito na recepção para chegar no defensor em nome do assistido que está preso. Que, em tese, ele não pode comparecer à defensoria. Geralmente, a primeira vez que eles chegam lá, a família, para saber quais são os documentos que precisam, eles chegam sem documento nenhum do assistido. Às vezes mal tem uma certidão de nascimento. A gente passa por isso e assim, começou a ser esse fluxo lá. Então, atendimento ao interessado. Depois, pode ser até que depois, você pode cadastrar essa pessoa, ela vir, uma medida de quebrar o fluxo, né? Então, ou seja, ele vai te perguntar quais são os documentos necessários, vai retornar, né? Retorna à defensoria. Quando ele voltar com aqueles documentos, aí fazer o cadastro. Mas quem vai fazer esse cadastro? Vai ser na recepção. A recepção. Então, digamos assim que a família vai lá comigo para saber quais são os documentos do assistido que precisa. Aí certo? A recepção faz o cadastro novamente do assistido mesmo, de fato, e vincula aquela pessoa daquele primeiro atendimento como interessado daquele outro. Então, quando a família for levar os documentos para a gente dar entrada no pedido, aí a recepção vai ter que fazer um novo cadastro agora com os dados do assistido. Isso, do assistido, porque você atende o assistido, não o interessado. Então, esse é o fluxo do sistema em relação ao interessado num atendimento. Obrigada. Nada. Esse caso específico de um assistido preso, né? Porque às vezes vem a mãe, só que aí quando volta para deixar o documento, vem o irmão dele, por exemplo. Então, nunca é a mesma pessoa. Vocês colocando em nome do assistido preso, vocês não vão ter esse problema, porque a pessoa que vai ser atendida, que é o assistido preso, sempre vai ser a mesma. O familiar pode mudar, mas o assistido é o mesmo. É por isso que é sempre nome da pessoa que está sendo atendida, né? Que seria o assistido que está preso. Certo? Alguma pergunta a mais? Não se faz cadastro sem CPF? Faz. É opcional o CPF. Porque na execução penal, às vezes, a pessoa chega sem nenhum tipo de documento pessoal. E aí acaba subindo para fazer o atendimento, fica fazendo atendimento, não tem como registrar. Só na recepção. Quem está lá no CRIO. O cadastro? Quem está direto no atendimento. Por exemplo, passou pela recepção e chegou no gabinete. Passou pela recepção sem CPF, sem fazer cadastro. Não, sem o CPF, tudo bem. Agora, é necessário, se faz necessário, o cadastro no solar. Então faz. Faz. Porque assim, é uma situação que a gente não pode engessar. Então, o CPF é bom colocar? Mas vai ter situações como essa, como
Nós temos assistidos que não tem nem certidão de nascimento. Então a gente não pode engessar, consequentemente não tem CPF, não tem RG, então a gente não pode engessar o sistema para exigir. Então, automaticamente, se engessar, está excluindo essas pessoas. Mas é interessante, depois que tiver em mãos com esses documentos, chegou um processo que provavelmente vai ter, completar esse cadastro para poder facilitar a identificação desse assistido numa busca qualquer, em outro momento. Alguma outra dúvida? Só uma dúvida, não sei se ficou muito claro, mas vai ser possível fazer a busca pesquisando o nome do interessado e não da pessoa que foi atendida? Sim, se eles tiverem os dois no mesmo atendimento, que você pode colocar várias pessoas, você pode buscar tanto pelo interessado como pelo assistido mesmo. Dá para buscar os dois. Às vezes acontece algumas situações em que não cabe ao flagrante resolver. O processo está distribuído para alguma vara, certo? Geralmente criminal. Só que existem situações, já aconteceu comigo, para a gente encaminhar e não aparecia assim a vara correspondente. Como eu trabalho na área criminal, só aparecia encaminhamento por criminal. Então, houve uma situação que era para ser encaminhado para o juizado da infância e adolescência e não existia essa opção. Não aparecia a defensoria que você queria, né? Exatamente. Ontem foi liberado isso aí, vai aparecer todas agora. Você consegue encaminhar. Inclusive de criminal para cível. É que às vezes foi qualificado errado, por exemplo. Às vezes quem cadastrou entendeu que era uma coisa, mas quando se faz atendimento entendeu que era outra, né? Aí você pode encaminhar, às vezes até para uma requalificar ou mesmo encaminhar para uma defensoria diferente. Aí é possível fazer isso aí. Mas a gente vai ver daqui a pouquinho como requalificar. Quando você vê que aquela qualificação inicial não é a condizente com o que o assistido queria, né? A gente vai ver que tem essa possibilidade também, até para, caso necessário encaminhar, seja encaminhado já com o assunto correto. Alguma outra dúvida sobre o cadastro do assistido? Eu quero saber como é que eu faço para cadastrar um interessado no cadastro do assistido. Tem como fazer isso? Não é diretamente no cadastro do assistido. A gente vai mostrar mais na frente aonde você inclui. Né? Mas dá para vincular? Vincula. Você pode vincular várias pessoas a um mesmo atendimento. A gente vai ver daqui a pouquinho como incluir outras pessoas, tá bom? Alguma outra dúvida? Se vocês preferirem, vocês podem encaminhar a pergunta por e-mail também para mim, tá? Manda para o e-mail da chefia do gabinete, aí o padrão, @defensoria.real.br. Ou para o meu WhatsApp, alguns de vocês têm. Se não tiver, o Rafael, estou vendo ele ali, pode encaminhar para o Rafael. Rafael, se puder, por favor, encaminha para mim. Ou o Dr. Sérgio também, por favor, se puder encaminhar para mim. E, claro, a cada módulo a gente vai continuar com um intervalozinho para pergunta, tá bom? Só se vocês quiserem adiantar para não esquecer.